O Brasil Justiça desta semana vai discutir os concursos públicos nos tribunais de justiça, a virtualização nos processos nas comarcas do interior do Amazonas e o recadastramento biométrico. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, desembargador Aristóteles Turi. Ele está na magistratura há 33 anos, é membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e na MB ocupa o cargo de conselheiro fiscal. Doutor Turi, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Um prazer é todo nosso estarmos aqui no nosso programa Brasil Justiça para darmos uma visão do local onde eu vivo. Na realidade, eu venho de uma região do norte do país que tem dimensões continentais. Então, eu trago primeiramente um abraço amazônico. Doutor, quais são as dificuldades na realização de concurso público para os tribunais de justiça? Olha, na visão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, foi muito difícil encetar os trabalhos, começar os trabalhos para chegarmos a bons termos com a realização do concurso. Nós começamos os nossos trabalhos no final do ano passado, e as dificuldades que encontramos, pensávamos nós, porque nós estamos há 9 anos sem realizar concurso no estado do Amazonas, tanto para servidores como para juiz, e o que ocorreu? Aquela prática que nós tínhamos anteriormente foi mudada completamente com a resolução 75 do CNJ. Então eu não tinha essa experiência, então fomos reaprendendo a fazer como se fazia realmente o concurso. Nós temos o termo de referência, depois vamos ver qual é a entidade que vai fazer o concurso, vai realizar as provas. E também, no caso, fazermos a escolha dessa entidade e também compor a comissão, e que foi uma dificuldade muito grande. Essas são as dificuldades que nós encontramos, que nós pensávamos que eram muito fáceis, tem que passar pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado e assim por diante. Mas por que demorou tanto tempo, 9 anos sem concurso? Na realidade, o nosso orçamento era muito escasso e não dava para... você sabe que a Lei de Responsabilidade Fiscal agora nos impede de nós avançarmos se nós não tivermos dotação orçamentária para o gasto, né? A admissão de novos servidores. Isso foi previsto e finalmente nós tivemos agora o concurso realizado para servidores. Nós estamos realizando o de juiz substituto, porque o juiz de substituto ele leva 1 ano para chegar a bom termo, né? São várias fases do concurso de juiz substituto. Já dos servidores, conseguimos chegar a bom termo, já entregamos o resultado para a presidência do tribunal, já houve a homologação do resultado e, naturalmente, só falta a presidência do tribunal nomear os servidores que foram aprovados no concurso. Quais são as exigências para a realização do concurso público? Perfeito. A resolução 75 do CNJ determina, primeiro, que em obedecendo a essa resolução, primeiro tem que fazer o termo de referência. O que é isso? É um contrato, aqueles termos todos, o que vai ocorrer no concurso. Exigências essas ditadas pela resolução 75. Depois, você vai fazer a escolha do corpo que vai compor a comissão, que são magistrados, e tem que ter membro da OAB. A dificuldade que nós tivemos muito grande na composição da comissão é que todos os magistrados que tinham que compor a comissão tinham pessoas, parentes, funcionários que iriam fazer o concurso. E isso é uma proibição, você não pode ter filho, não pode ter parente até o 3º grau, né? Inclusive, é impedido. O presidente da comissão e os membros da comissão não podem ter parentes nem funcionários fazendo o concurso. Isso, naturalmente, é para preservar a lisura e a transparência do certame.
Conta pra gente como é que é a realidade do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ah, sim. Nós temos 61 comarcas do interior, né? Como eu já disse, com dimensões continentais, e chegamos a ter esse problema. Várias comarcas acéfalas. Nós temos 31 comarcas sem juízo, dessas 61 comarcas. Então, graças a Deus, nós chegamos a bom termo, né? Nós estamos continuando, o trabalho está sendo contínuo na realização do certame para juiz substituto. Veja só, nós já realizamos a primeira fase, que é a prova objetiva, fizemos a segunda prova, mas está subjúdice lá no CNJ, porque alguns candidatos recorreram da decisão e o CNJ mandou aguardar e já respondemos aquilo que o CNJ indagou e nós já mandamos as informações, só estamos aguardando essa semana para darmos prosseguimento ao concurso de juiz substituto. Quantos juízes devem ingressar na magistratura do Amazonas? Agora, com esse concurso, 31 juízes. 31 juízes, que é o início da carreira, né? Que é o juiz substituto. Depois de 2 anos, ele passa a ser juiz de direito. O senhor disse que no Amazonas são 61 comarcas. Uhum. É isso mesmo, né? Isso. Todas elas contam com magistrados? Não. Tem várias elas acéfalas. Exatamente por esse motivo é que nós estamos realizando o concurso para o ingresso de juízes. E essa falta de juízo, o senhor acredita que acontece por quê? Não, traz muitos problemas, porque na realidade o povo quer o juiz na comarca, né? Porque além de prestar jurisdição, ele tem que ter um fator social. O juiz tem que participar da comunidade, né? Instruindo a comunidade, né? Dando exemplos para a comunidade. Todo mundo confia no interior do estado no juiz de direito. Muito obrigada. No próximo bloco, o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, desembargador Aristóteles Turi, vai falar sobre a virtualização dos processos nas comarcas do interior do Amazonas. A gente volta rapidinho. Os magistrados que preferirem utilizar a internet poderão votar nos candidatos que concorrem à presidência da MB nos dias 20 e 21 de novembro. Já as eleições presenciais serão realizadas nas associações estaduais e por carta nos dias 22 e 23 de novembro. A Chapa 1, Unidade de Valorização, é representada pelo juiz João Ricardo dos Santos. E a Chapa 2, a MB para os Magistrados, Justiça para o Brasil, é liderada pelo desembargador Roberto Bacelar. Mais informações no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre os concursos públicos nos tribunais de justiça. Agora, o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, desembargador Aristóteles Turi, vai falar sobre a virtualização dos processos nas comarcas do interior do Amazonas. Doutor, o Amazonas tem dimensões continentais. Como é realizada a virtualização nas comarcas do interior? Realmente, Renata, como você bem disse, o Amazonas tem uma dimensão continental. Como é que se vai virtualizar os processos nessas comarcas? A internet? Não, a internet não funciona direito, nós não íamos depender nunca desse sistema que está aí, da internet. Nós somos pioneiros no Brasil em virtualização dos processos nas comarcas interioranas. Todas as nossas comarcas do interior do estado do Amazonas, elas estão com processos virtualizados. Por quê? Como nós conseguimos isso com uma dificuldade da internet? Simples. O Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, ele nos forneceu links do seu satélite e nós utilizamos o satélite do CIPAM para termos essa comunicação, essa interligação do interior com a capital e da capital com o interior. Então,
todas as comarcas foram virtualizadas. Então foi formada uma comissão e essa comissão já chegou a bom termo. Todas elas já estão virtualizadas, as comarcas. Isso é importante, porque qual é a importância disso? Exatamente chegar à prestação jurisdicional com mais celeridade à população daquele povo da comarcas do interior. Nós sabemos que a internet não funciona muito bem em algumas regiões. E no interior do Amazonas, a situação é mais complicada? Não, é complicadíssima. Ela não funciona. A internet não funciona no interior do estado do Amazonas. Há pouco mesmo eu já estive na comarca de Itacoatiara, não consegui fazer contato com a internet. Ela é muito vagarosa e é um problema muito grande. Então o que é que nós fizemos? Fizemos exatamente pedindo auxílio ao CIPAM, que é um órgão de segurança da Amazônia, e ele nos deu a oportunidade de nós utilizarmos o satélite para que nós fizéssemos essa integração. Como é que o Tribunal de Justiça do Amazonas conseguiu virtualizar as comarcas do interior? Ah, sim. Apesar dos poucos recursos que nós tivemos, nós contamos com abnegados funcionários, né, capacitados no sistema de virtualização. Digitalizamos todos os processos existentes, né, foram digitalizados e isso passou para o sistema, né, virtual. Então não temos mais processos físicos. Então ficou muito mais fácil nós trabalhar. O juiz, se estiver aqui em Manaus, ele viajou, precisa despachar algum processo, ele já entra no sistema virtual, aqui mesmo em Manaus, e ele já despacha aquele processo que está lá no interior. Isso foi um avanço muito grande. A região do Amazonas conta com 61 comarcas, mas todas contam com o processo de virtualização ou não? Sim, todas as comarcas estão virtualizadas, trazendo vários benefícios para as comarcas interioranas. Apesar das dificuldades encontradas, a virtualização é um exemplo para todos os tribunais de justiça? Sim, veja só, como você bem disse, o Amazonas é uma região de dimensões continentais. Como é que se consegue, com profissionais da própria terra, conseguir essa virtualização? Naturalmente, nós temos pessoas capazes nesse trabalho, nessa comissão, que foi pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, foram todos eles ao interior e pegaram aqueles processos e fizeram, cada uma delas, a virtualização. Levavam um aparelho, o scan, escaneavam todos aqueles processos e passavam para o sistema digital. Então isso já foi feito. Isso é um exemplo para o país, porque eu já vi vários tribunais grandes, enormes, que ainda não tem essa virtualização realizada nas comarcas interioranas. Então, o Amazonas é um pioneiro nessa questão. O senhor disse que com a virtualização o juiz ele pode despachar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas não é importante ter o magistrado na sua comarca? Exatamente isso, né? Por algum impedimento que o magistrado não possa estar na comarca, porque ele tem que residir, o juiz tem que residir na sua comarca, ele vive lá. Agora, quando ele se ausentar por qualquer coisa que ele tenha que se ausentar da sua comarca, ele poderá despachar. Mas ele tem que ficar na comarca, porque, apesar da virtualização, ele tem o trabalho social que ele tem que exercer dentro daquela comarca. E é por esse motivo que o juiz deve morar na comarca onde ele exerce a sua função. O Conselho Nacional de Justiça já conhece esse trabalho de virtualização do Tribunal de Justiça do Amazonas? Eu acho que, provavelmente, eu acho até que com certeza o CNJ já tomou conhecimento, porque é um caso inédito, né? Todo mundo pode falar mal, mas do bem ninguém fala. Então, o Amazonas já deve ter comunicado ao CNJ que realizou, e isso é o escopo do CNJ, exatamente uma prestação jurisdicional mais eficiente e mais célere. E nós estamos fazendo isso, nós estamos atingindo
essa meta. Isso deve ser uma das metas do CNJ e isso nós já cumprimos. Muito obrigada. No próximo bloco, o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, desembargador Aristóteles Ituri, vai falar sobre o recadastramento biométrico. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza no Distrito Federal é muito bom. Por quê? Nosso tribunal é um tribunal que, apesar de ter competência distrital, ele é considerado federal. Então, os nossos recursos são federais, o que a gente sabe que acaba dando mais recursos, né, para a instituição. O nosso salário é um salário de juiz federal, que também inicialmente é superior aos dos estados. E a maior das vantagens, as circunscrições aqui são muito perto, né? Nós não temos lugares distantes, então os juízes não se mudam, não se transferem, né, os domicílios para os lugares em que estão atuando. O máximo que você pode ser obrigado a percorrer diariamente são 60, 70 quilômetros, e normalmente a gente não faz isso sem se mudar de casa. O 9º Congresso de Pensionistas e o 7º Congresso de Aposentados da MB vai ocorrer entre os dias 6 e 10 de novembro em Vitória. Realizado em parceria com a Associação dos Magistrados do Espírito Santo, o evento é uma oportunidade de reencontros e confraternização entre magistrados aposentados e pensionistas. Mais informações no telefone 0800 604 6300. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre os concursos públicos nos tribunais de justiça e a virtualização dos processos nas comarcas do interior do Amazonas. Agora, o vice-presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, desembargador Aristóteles Ituri, vai falar sobre o recadastramento biométrico. Doutor, quais são os benefícios do recadastramento biométrico para a população? São todos. Os benefícios é a certeza que o eleitor tem de que é ele realmente que está votando no seu candidato. Não é? Ele vai pôr a sua digital no sistema e essa digital reconhece aquela pessoa como realmente sendo ela que vai votar. Então, esse benefício é muito grande, porque demonstra a lisura, a transparência de uma eleição. Já temos uma urna eletrônica inexpugnável, vai se tornar mais inexpugnável ainda com o sistema digital. Nossa urna eletrônica, ela é exemplo para o mundo, né? O resultado das eleições ela sai muito, muito rápido, né? Evitando que haja fraude. E agora, com o sistema biométrico, com a posição da digital, a urna eletrônica ela vai ser realmente a prova de fraude. Todas as zonas eleitorais do Amazonas já realizam o recadastramento biométrico? Não. Não, porque, volto a dizer, a Amazônia e o Amazonas é dimensões continentais. Então, realmente é um gasto muito grande para fazer o sistema biométrico. Aquelas maquininhas que você coloca a digital, aquilo custa muito caro, você tem que dispor de computadores, né? E pessoal qualificado para fazer aquilo. Então, e o orçamento também. Já foi orçado pelo TSE a realização do recadastramento biométrico somente na região metropolitana de Manaus. Isso significa dizer, alguns municípios algumas comarcas já passaram pelo processo de recadastramento biométrico. Nós temos Presidente Figueiredo, o município de Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, nós temos Careiro, Várzea. No último dia 9 de outubro, nós estivemos na zona eleitoral, da terceira zona eleitoral de Itacoatiara, um dos municípios maiores do estado do Amazonas, dando início aos trabalhos de recadastramento biométrico. E fiz ver lá
aquelas pessoas, inclusive para a imprensa, a necessidade de que a imprensa possa divulgar cada vez mais a necessidade de que o eleitor procure a zona eleitoral para fazer o seu recadastramento. Porque se ele não fizer, ele vai perder o título, ele não vai poder mais votar. E você sabe que o título de eleitor, ele é imprescindível para alguns casos, para receber pecúlio, para receber o seu salário, etc. Então, ele vai perder. Então, tem que fazer o recadastramento. E eu disse lá, naquele dia, que contava com o auxílio, a colaboração de toda a imprensa para que chamasse o povo para fazer o seu recadastramento. Então, o Tribunal Regional Eleitoral está feliz por ter começado. Nós já vamos fazer em Iranduba, nós vamos fazer em Manacapuru, e já fizemos em Itacoatiara, e vamos fazer também em Novo Airão. Doutor, o senhor disse que nem todas as zonas eleitorais do Amazonas realizam o recadastramento biométrico. Então, qual é a orientação que o senhor tem que passar para o eleitor? O TRE está divulgando pela imprensa quais as zonas eleitorais que passarão pelo processo de recadastramento eleitoral. Então, aquelas pessoas, aqueles eleitores de outras regiões que não fazem parte da região metropolitana de Manaus não devem se preocupar, porque eles exercerão o direito de voto com o seu título de eleitor que já possui. Então, somente a região metropolitana que vai passar por esse processo. E esse processo está sendo anunciado com bastante publicidade pelo TRE e por toda a imprensa. O senhor acredita que as eleições de 2014 serão beneficiadas com recadastramento biométrico? Com certeza. Quando eu falei no início que a urna se tornaria a prova de fraude, e agora com o recadastramento mais ainda, qual é o benefício que vai trazer? A certeza de que o eleitor está exercendo o seu direito ao voto e se tornando cada vez mais cidadão, né? Às vezes o eleitor dizia assim, não fui eu quem votou, já chegou uma pessoa, já votou no meu lugar, etc. Isso não vai mais existir. Então esse é um benefício, é o exercício da cidadania posto à prova. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Ari Jorge Moutinho da Costa, sou presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, eleito que fui pela maioria de votos no meu tribunal. Assumi no dia 4 de julho do ano passado. Meu mandato vai encerrar no dia 4 de julho do ano vindouro. Escolhi para ser magistrado, primeiro, pela grande admiração que sempre tive na instituição da justiça. E também porque, filho de tabelião, vivia diariamente nos tribunais, notadamente no Tribunal de Justiça do meu estado. E lá passei a venerar grandes magistrados, notáveis desembargadores e juízes que me impressionaram pela compostura moral, pela imparcialidade, pela ética e pela dedicação. Qual o conselho que eu posso dar para quem queira ser magistrado? Em primeiro lugar, deve estudar muito, deve ter uma vida reservada, deve se dedicar, porque a magistratura é um verdadeiro sacerdócio. E deve também pensar que na magistratura ninguém enriquece. Quem vai para lá vai para servir e não ser servido. Vai ter que trabalhar muito e viver condignamente com o salário que lhe é dado pelo Estado. Agradeço ao desembargador Turi pela entrevista. Querida Renata, eu que agradeço de ter a oportunidade de mostrar a todo o povo brasileiro a nossa região amazônica. Apesar de termos uma dificuldade muito grande no norte do país, seja com a internet, com outros sistemas, nós temos um povo aguerrido, um povo lutador que demonstra a todo o povo brasileiro que vale a pena lutar. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.